Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindos à nossa aula de aprofundamentos curriculares, né? Hoje é a segunda aula que nós temos, e aí naquela sequência de introdução 2 aulas, desenvolvimento mais 4 aulas, sistematização 2, hoje é a segunda aula da introdução. Então, vou apresentar, eu sou o professor Mauro Farias, né? Hoje a gente está aqui com a aula do aprofundamento #Se Liga na Mídia e o meu componente é o Laboratório de Produção Jornalística. Põe na tela para eles verem aí o título da aula lá, Laboratório de Produção Jornalística, refere-se à atividade 1 e à introdução 2, porque é a segunda aula da introdução, né? Então, vocês vão... Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre como vai funcionar o componente, né? Entramos em alguns detalhes sobre a questão de como o jornalismo funciona, né? Não detalhes, né? Passamos meio no sobrevoo, ali falando sobre a questão editorial, né? Falando que o nosso componente vai falar também sobre representatividade, democratização da informação. Entramos um pouquinho ali no assunto de como você se informa, como que você busca as notícias, né? E tivemos ali também um contato com a linha do tempo, né? No que se refere à origem do jornalismo. Muito bem, hoje a gente vai retomar, né, a pergunta final da aula, o que as tecnologias trazem de benefício aí para o jornalismo atual, né? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente vai trabalhar nessa aula. Aí eu deixo para vocês na tela as habilidades da formação geral básica, lembrando que formação geral básica é o que vocês estavam acostumados aí, os ensino básico, né, das disciplinas de matemática, história, geografia, português. Então, quando a gente fala de formação geral básica, está falando dessas habilidades, né? E habilidades do eixo estruturante, que aí sim já está mais ou menos linkado a esse novo ensino médio. Então, o eixo estruturante é o tema central que vai fazer com que os componentes se integrem, né? Então, temos aí a habilidade 13 LGG 102, focada na formação geral básica, analisando visão de mundo, conflito de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando possibilidade de explicação, interpretação e intervenção crítica na realidade. Então isso é bem legal, tá? A habilidade do eixo estruturante, né, que é o itinerário formativo, CG03, utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos, e o eixo estruturante que vai tomar conta dessa unidade curricular é o eixo estruturante de investigação científica. Eu deixo aí embaixo esse QR Code aí do mapa, que é o material que subsidia as nossas aulas, tá? O estudante que quiser ter acesso, tá aí o QR Code, pode acessar para verificar um pouquinho desse material. Não é um material do estudante, tá? Mas é um material livre, você pode acessar e ver como é que está sendo formatado esse novo ensino médio, ok? Muito bem. Qual que é o objetivo da nossa aula? Vamos lá. Curadoria e análise dos materiais pesquisados a partir da pergunta da aula anterior. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter sempre, um link com a aula anterior. Depois, o que é curadoria? Texto para a gente analisar e propostas de anotações no mapa mental. Então, a gente vai ter aí uma aula um pouco mais dinâmica agora, né? Um pouco mais de envolvimento, né? Menos informativa, porque na aula anterior tinha mais informação. Nessa aqui a gente vai informar, mas ao mesmo tempo a gente vai propor que o estudante também se envolva, que ele comece já a se movimentar, né, no que diz respeito ao objetivo da aula, ao objetivo do curso, né, em si. Muito bem. Continuando então, o link com a aula anterior. Isso é super interessante porque assim, as aulas, além de as atividades serem integradas, elas são sequenciais, né? Então é importante sempre o estudante retomar aquilo que ele tinha na aula anterior, mesmo porque como essa aula é uma aula assíncrona, né? Que vocês estão tendo acesso agora, mas que foi gravada, então é importante você saber o que viu na aula anterior para saber qual é a progressão do tema, tá? Bom, muito bem, vamos lá, vermos o que vimos na aula anterior. Deixamos uma pergunta para pesquisa e reflexão. A pergunta é essa, ó, o que as tecnologias trazem de possibilidade para o jornalismo hoje? A proposta é que você faça curadoria e apreciação de textos jornalísticos, pode ser documentários, artigos de opinião, reportagem, notícia, qualquer seção jornalística,
E aí uma caixa aí de atenção que é importante fazer as anotações dos principais pontos de pesquisa e discussões em um gênero de apoio, como um esquema, um mapa conceitual, ou mapa mental, né, como a gente fala, e ou infográfico e outros que você achar que é interessante. Então, tomar nota sempre. É importante, você está agora comigo, pode pausar o seu vídeo, né? Buscar seu caderno, sempre ter na mão o caderno, a caneta, o lápis, para você fazer as anotações. Porque tudo isso vai ser requerido durante os finais das atividades e no final do curso também. Todas as anotações que você está fazendo durante as aulas. Porque é um processo, tá? É um processo que você vai desenvolvendo a partir das primeiras informações, passando pelo desenvolvimento até chegar a parte final do seu curso e também quando a gente está falando das atividades, né? Como a gente está falando da atividade 1, quando chegar na parte da sistematização, em algum momento a gente vai pedir, retome as anotações que você fez, para você avaliar o percurso, ok? Então é importante ter sempre isso. Agora, qual era a pergunta? A pergunta é, o que as tecnologias trazem de possibilidade para o jornalismo hoje? Então, a provocação aí dessa pergunta está relacionada àquilo que a gente discutiu na aula passada, a gente conhece o jornalismo, a gente sabe de forma, vamos dizer, sem se aprofundar, de forma genérica, a gente sabe o que é o jornalismo, né? O jornalismo a gente procura sempre que busca informações. Então a gente quer saber sobre o que está acontecendo na nossa sociedade, e aí pode ser no âmbito global, pode ser no âmbito mais nacional, regional, comunitário. Não importa, a gente sempre procura o jornalismo porque quer obter informações. E aí o papel do jornalista, desde sempre, era buscar essas informações, né? O repórter, ele busca as informações e traz de uma forma ali resumida ou mais alongada para os seus leitores, ouvintes, telespectadores e tal. A questão que a gente tem aí no debate de por que as tecnologias? É porque o nosso jornalismo, até então, era aquele jornalismo que a gente via de uma forma muito afastada, muito distante, né? Então, comprar o jornal na banca, e aí eu vou ler cada sessão conforme o repórter criou o seu texto. Então ele está abordando um tema, e aí eu leio a opinião ou a descrição dele, a informação, e aí logo em seguida tem um caderno falando sobre outros temas, com uma abordagem diferente, uma opinião. Temos a parte mais animada, mais com a parte dos quadrinhos, né? A interatividade, e por aí vai. E aí a gente pega do jornal, vai para o rádio, é a mesma coisa, tinha os programas, os horários definidos, tem ainda, né? Há esses programas ainda, com os horários definidos, e aí você ouve ali a notícia, um pouco de opinião, tem música, tem isso, tem aquilo. Bom, a televisão a mesma coisa. Então, esse tipo de jornal que a gente chama de jornalismo tradicional, a gente já entende como é que funciona. Agora, quando a gente fala o que as tecnologias trazem de possibilidade, por isso que eu digo, quando a gente fala de jornalismo midiático, não vai entrar a mídia no sentido amplo, mas no sentido mais restrito, que é a mídia a partir do surgimento da internet. Por quê? Porque todo esse aparato que eu falei até agora, o jornal impresso, o rádio, a TV, são coisas que já faz parte do nosso convívio, a gente já se acostumou com essa estrutura e a gente já sabe como é que isso funciona. Mas e o jornalismo midiático a partir da tecnologia? E quando a gente fala de tecnologia, está falando do surgimento da internet, da ascensão da internet, né? Como ela interfere, né? Aí envolvendo não só o fato de ser na internet, mas todos essa parte de suportes que se cria a partir da internet, né? Por exemplo, as redes sociais, o celular, né, os o acesso a qualquer notícia em qualquer momento, né, a diversos veículos, diversas vozes falando sobre o tema, determinado tema. Então, como é que as tecnologias contribuíram para o jornalismo? Você acha que melhorou? Você acha que piorou? Você acha que tem coisa que precisa se ajeitar? Você acha que é preciso ter mais cuidado? A informação ficou mais democrática ou não? Os interesses são um pouco mais diversificados ou continua sendo o interesse da classe dominante? É esse tipo de provocação que eu quero fazer com vocês. Então, como é que você descobre isso? A partir de uma opinião? Sim, a sua opinião é sempre importante, mas a opinião ela tem que ser fundamentada. Então, como que você vai fazer? Você vai ter que
Começar a ler. Aí o estudante fala, professor, mas eu já estou acostumado a ler os jornais, eu sou acostumado a acompanhar os jornais televisivos, eu de vez em quando ouço alguns podcasts, acompanho também os jornais nas suas páginas, nas redes sociais, nos blogs e tal, então eu tenho um certo convívio. Beleza, então a partir desse convívio que você tem, é importante fazer anotações que respondam a essa pergunta. Quais são as possibilidades que você vê a tecnologia trazendo? E aí você vai fazer uma comparação com o jornalismo antes das tecnologias, antes dessa ascensão da internet. Muito bem, mas aí o estudante não tem esse costume, então é preciso que ele comece a se envolver. Daí a importância do aprofundamento se liga na mídia, porque a gente quer trazer o estudante para esse mundo de uma forma mais profunda e não com aquela superficialidade que a gente era obrigado a trazer até agora, né? Tipo, falando mais sobre questão de gênero, do textual jornalístico, entrando de vez em quando com a questão da interpretação, mas um pouco mais superficial. Agora não, a gente quer trazer de uma forma mais profunda. Por isso a palavra aprofundamento curricular, né? O que você aprendeu na formação geral básica agora será aprofundado. Então, o estudante precisa se envolver mais. Como é que ele se envolve? Ele vai ter que fazer pesquisas. Daí o eixo estruturante investigação científica. Porque é preciso você sair a campo, é preciso você... E não é só entrar no Google e digitar alguma coisa e esperar a resposta, não. É preciso sair mesmo a campo, né? Procurar jornais escritos, assistir mais a alguns jornais na TV, diversificados, né? Em canais diferentes, ou até jornais estrangeiros também. Procurar tudo isso, começar a fazer análise e quando tiver chance de entrar em blogs, né? Como, por exemplo, os blogs dos jornais tradicionais, né, que a gente tem na internet, ou de jornais comunitários e alternativos, começar a investigar as seções, não ficar só na página inicial, mas verificar cada uma das seções e perceber qual é a tendência, o que eles falam mais, o que falam menos, qual é o tipo de abordagem, qual é a ideologia que gera essa linha editorial, tá? Põe na tela para eles aí que a gente vai falar sobre uma palavrinha muito interessante. Olha só, durante todo o curso, não só no meu componente, mas nos componentes também que fazem parte desse aprofundamento, né? O componente de observatório com o professor Mauro Marcel, o jornalismo no esporte com a professora Mara, o criação e comunicação com o professor Josélio, todos eles, em algum momento, quase que o tempo todo, vai usar essa palavrinha aí, curadoria. Né? Faça uma curadoria, é importante que o estudante faça uma curadoria. Então, eu quero explicar para vocês, e talvez alguns deles também expliquem com outras palavras, né? Mas em algum momento eles vão falar com vocês sobre o que é curadoria. Vamos lá. O que é curadoria? De forma bem objetiva, curadoria é a prática de selecionar o material pesquisado e organizá-lo de forma que auxilie na feitura do trabalho. O curador não é só pesquisador, mas um organizador que dispõe os dados e informações pesquisadas, cuidando da devida relação deles com o assunto proposto. Eu achei ótima essa definição. Porque, assim, se você for buscar na internet, né, as pessoas que buscam as definições, mas tem alguns que começam a associar com aquilo que já conhecem. Por exemplo, o que é um curador? Aí a pessoa lembra, curadoria eu já ouvi falar em questão de obras de arte. E é isso mesmo. Na maioria das vezes você vai ouvir falar de curador, está relacionado à questão de exposição artística. O que é o curador? O curador é aquele que tem todas as obras artísticas de um certo autor ou dele mesmo, e ele é responsável por organizar. Organizar por tema, organizar por importância, organizar por impacto informativo. Então, assim, ele tem todo um critério que ele é próprio dele, né, como uma pessoa especialista naquilo, que vai fazer com que ele selecione o que é importante fazer parte daquela exposição. Como a gente está falando de textos e está falando de trabalho jornalístico, então a gente vai trazer essa mesma expertise para essa questão. O que é? O curador, a curadoria que o estudante vai fazer eu pesquisei, eu fui, olhei, analisei alguns veículos de comunicação impressa, televisivo, ouvi alguns podcasts ou um programa de rádio e selecionei aquilo que eu quero investigar melhor. Então a curadoria é isso, é ter à mão, selecionado, organizado aquilo que você quer investigar. E aí a partir dessa curadoria
é que você vai começar a fazer aquelas perguntas norteadoras. A gente fala perguntas norteadoras porque é papel do professor dar um norte para o estudante, né? Então, o professor, como mediador, ele vai dando aquele norte. Para o estudante falar, eu não consigo sair daqui. Então, a gente cria algumas questões que falam, ó, faça essas questões que você vai conseguir entender melhor aí o processo do seu trabalho, tá? Então, a partir dessa curadoria, dessa seleção, você vai fazer o quê? Perguntas que, ao serem respondidas através do que você está observando no material, vai gerando aí material próprio de autoria sua, que vai ser usado mais para frente nas atividades, tá? Então, curadoria é isso. Se tiver dúvida sobre curadoria, tá aí, ó, é selecionar, organizar um material que será utilizado como base para o seu trabalho. Muito bem. Aí eu trouxe também aí, ó, que isso está no mapa, tá? Que é esse material aqui, ó. Se quiser mostrar para eles, o mapa é esse aqui, ó. Os professores têm acesso, né? Não é distribuído para os alunos, mas eu coloquei lá o QR Code, vocês podem acessar, tá? Então, dentro desse material, de vez em quando vai aparecer essas informações aí, ó. Saiba mais. Por que o Saiba Mais? O Saiba Mais é uma ideia que o material tem e que a gente também está usando nas aulas, que é: eu dou a aula, eu falo sobre o assunto, mas sempre tem alguma coisa a mais que o estudante pode aprender. E se ele se interessou muito sobre aquele tema, de repente eu fui muito sucinto, ele pode pesquisar e ter mais informações sobre aquilo, tá? Não existe, tem um equívoco muito... que ocorre muito aí na linguagem, que as pessoas falam assim, para maiores informações. Gente, não existe maiores nem menores informações. Existe mais ou menos informações. A informação não é pelo tamanho, é pela quantidade, tá? Então, por exemplo, eu posso falar 2 coisas para você e você já entendeu. Mas aí, de repente, você fala, não, eu quero ouvir mais. Aí eu coloco mais informações. Então, sempre é mais informações e não maiores, tá? Põe na tela para eles. Olha lá, a caixinha é essa aí, ó, saiba mais, tá? Estudante, descubra mais sobre o impacto das novas tecnologias no jornalismo acessando, e aí tem o QR Code, tem os links aí para você acessar, a influência tecnológica sobre a política jornalística, o jornalismo vive conflito entre tecnologia e velhos valores, também com link, o QR Code, e o mercado de notícias, que é um documentário maravilhoso, que você pode acessar, que ele está fazendo aí meio que uma brincadeira, né? Uma sátira sobre como se faz o jornalismo, né? Então, no documentário é um mercado mesmo, o jornalismo, a informação é uma mercadoria que o cara compra e ele disponibiliza da forma que ele quer, né? Então, é óbvio que é mais um instrumento para você poder fazer as suas análises. A ideia não é que o professor chegue e fale, não, olha, a linha de pensamento é essa e você tem que pensar dessa forma, então veículo tal, você evita, leia ou assista só esse. Não é essa. A ideia é disponibilizar para o estudante todas as informações e ele consiga construir os seus julgamentos e as suas análises, tá? Então, o mercado de notícia, ele vai fazer uma sátira sobre alguns tipos de veículos de comunicação que trabalham a informação como uma mercadoria, e isso é prejudicial para quem assiste, para quem ouve, para quem lê, porque quando você está ali focado num instrumento ou num veículo jornalístico, você espera receber informações fidedignas, né? Embora tivemos um debate recentemente falar assim, é possível haver informações fidedignas? Que é outra discussão, é outra provocação que a gente coloca para vocês, tá bom? Então, sempre eu vou colocar no material esse Saiba Mais, para que vocês possam ter acesso a informações mais profundas sobre um tema que a gente trate de forma sucinta aqui, ok? Muito bem. Eu trouxe para vocês também uma parte de um texto que está ligado a esses do Saiba Mais, só para a gente poder ter um pouquinho, um pedacinho aí de sentir como é que funciona, uma experiência pequenininha de como funciona uma análise aí de um texto que você vai fazer de um veículo jornalístico. Põe na tela para eles, por gentileza. Olha lá, texto parte 1. Então é um texto que eu tirei de um daqueles links, tá? O jornalismo vive o conflito entre novas tecnologias e velhos valores. As redações não discutem mais se o computador é melhor ou pior do que a máquina de escrever, nem se o jornalismo online é ou não eficiente na publicação de notícias. Mas, em compensação, a maioria absoluta dos profissionais ainda acredita que o jornalismo deve ser imparcial e objetivo, que os conteúdos publicados no jornal, telejornal ou revista são as expressões da verdade. São a expressão da verdade, desculpa.
Hoje, a ciência já provou que não existe mais imparcialidade completa, nem objetividade total, e muito menos que é possível chegar à verdade absoluta. A imparcialidade, objetividade, isenção e veracidade são valores desenvolvidos pela indústria de jornais e revistas no século XVIII, como uma reação contra o chamado jornalismo marrom, sensacionalista, que faturava alto ao publicar notícias escandalosas, inescrupulosas ou mentirosas. Foi uma disputa financeira onde grupos midiáticos vinculados às elites sociais apostaram em campanhas contra a imoralidade, mistificação, falsidade e desvirtuamento de dados ou fatos. Na parte 2, o compromisso com a imparcialidade foi duramente afetado pela avalanche de informações contraditórias publicadas nas várias plataformas de comunicação na internet. Mais do que nunca, a metáfora do copo meio cheio ou meio vazio mostrou como existem várias maneiras diferentes de perceber um único fato, dado ou evento. O mesmo fenômeno da diversificação de versões alterou a forma como o jornalismo lida com a questão da objetividade e exatidão de notícias. Ambos os conceitos estão sendo relativizados e é cada vez menor o número de jornalistas que os utilizam no sentido absoluto. A relação entre jornalismo e comunidade passou a ser definida pela interatividade, uma característica que tende a se transformar num valor assumido por todos os profissionais do jornalismo em ambiente digital. A tradicional ideia do jornalismo e da imprensa como um quarto poder, em pé de igualdade com o executivo, legislativo e judiciário em matéria de influência política, perde sentido e base real. É isso aí. Voltamos. Então é o seguinte, gente, ó, esse texto é longo, né, mas o que está tentando tratar aqui, primeiro é o tema, né, o título, o jornalismo vive o conflito entre as novas tecnologias e os velhos valores, ou seja, as novas tecnologias trouxeram um novo tipo de fazer jornalismo, mas os valores ainda estão meio presos a coisas antigas, né, ao século XVIII, a origem, né, do jornalismo. Então olha só, quando ele fala de imparcialidade e objetividade, ele está falando que a ciência já provou que isso é impossível. Então, quando o jornalista usa esse termo, aqui o jornal é imparcial, a gente preza pela objetividade, ele já está mentindo. Porque o que a ciência diz? Que toda verdade que é colocada, ela tem subjetividade, porque ela é falada na voz de alguém. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e falar sobre essa bancada que eu estou falando. A bancada estava clean, né? Estava limpa, né? Usando aí um estrangeirismo, ela estava mais limpa. Eu adorei. E alguém pode chegar e falar assim, não, a bancada estava um pouco poluída porque tinha 3, 4 objetos e isso me deixa com uma visão. Então, olha só, a percepção de uma pessoa, ela interfere no que na narrativa. E a partir do momento que a percepção da pessoa interfere na narrativa, então já não há mais objetividade. Eu posso estar falando de um fato, e é fato que a bancada está com objetos, mas na minha percepção são poucos objetos. Na percepção de outro pode ser muito. Né? Então, esse é um exemplo bem simples, bem trivial, para poder mostrar que o fato de o jornal mostrar uma notícia que é um fato, que aconteceu, não quer dizer que há imparcialidade, que há objetividade. A subjetividade, ela sempre está presente, porque são pessoas falando, e as pessoas sempre mostram ou de forma proposital, ou até de forma natural, a partir da sua visão, a partir da sua perspectiva, tá? E aí, quando entra na parte proposital, aí fica pior, né? Porque aí você já está criando meios de manipulação. Então, o que ele está falando da questão do jornalismo o jornalismo precisa assumir que não existe jornalismo imparcial e não existe jornalismo objetivo. O jornalismo sempre vai ser subjetivo. Agora, é preciso ter responsabilidade com a informação. E aí sim a gente vai aprofundar sobre isso no desenvolvimento. Responsabilidade com a linha editorial. Ou seja, o jornalismo, o veículo, ele tem que assumir uma linha editorial e a partir dali ele ser fiel a isso, né? Uma das críticas que se faz ao jornalismo brasileiro em relação ao jornalismo estrangeiro é que aqui há uma dificuldade de se assumir linhas editoriais, ideológicas mesmo. O jornal sempre se coloca como imparcial, mas ele tende a seguir uma linha que
pode ter um posicionamento ideológico particular. Só que ele nunca defende isso, mas durante as notícias a gente vê. Então, independente de qual é a ideologia, e é isso que o estudante vai começar a perceber, as atividades que a gente vai fazer é sempre pedindo para que o estudante tente perceber qual é a tendência ideológica desse veículo. Porque é a partir daí que a gente começa a entender também o motivo pelo qual a notícia é falada de uma forma ou de outra, ou é subtraída, ou é escancarada. Então, tudo isso são tendências que fazem parte da linha editorial e está ligado ao processo ideológico. Vamos lá. Como eu sugeri no início, então toda vez que você tiver contato com um material ou um texto jornalístico, eu vou pedir que você faça anotações. Mas no final dessa aula, a gente vai querer que você faça uma anotação um pouco mais específica. Então você faz suas anotações, seus rabiscos, não tem problema nenhum, mas eu vou querer que você crie um mapa conceitual, ou chamado mapa mental, tá? Para que a gente consiga colocar aí quais são algumas das particularidades, algumas coisas que são perceptíveis a respeito desse veículo ou desse texto. O texto que eu trouxe é um texto de um artigo, tá? Não vou especificar veículo aqui, a gente ainda não é o momento nessa aula. Mas, por exemplo, a partir desse texto, o que a gente conseguiu perceber sobre a questão do jornalismo e é ligado à tecnologia? A gente pode falar aqui, por exemplo, tem um texto que não foi colocado na aula, mas que está lá no Saiba Mais, em que ele vai fazer comparações entre o jornalismo antigo e o jornalismo atual. Ele vai falar que as redações eram mais barulhentas, porque tinha máquina de escrever, eram mais poluídas de papel, os repórteres saíam todos sujos por causa do carbono, e era uma gritaria, porque precisava analisar a pauta, e cada um era responsável por alguma coisa, o repórter nem sempre tinha acesso à questão do editorial, da edição do material, desculpa. Então ele só trazia o texto, às vezes ajudava a escrever, mas às vezes ele nem escrevia, tinha outra pessoa que escrevia. Então era tudo isso. E a redação atual não, ela já é mais ligada à informática, informatizada, então o repórter, às vezes ele nem sai da redação para fazer sua reportagem, faz por telefone, faz pelas redes sociais, por e-mail, pela internet, por ligações e tal. E ele cria o seu material ali, a sua matéria, ele tem liberdade para criar manchete, criar o lead, fazer qual que é a forma que vai colocar isso na capa. Se a matéria dele for a de capa, como que vai se apresentar. Então, assim, o repórter hoje tem todo um aparato diferente do que era do jornalismo anterior, antes das tecnologias. Mas, além disso, aí a gente acabou de ver também no texto que tem a questão dos valores. E esses valores precisam ser mudados. E mais, no texto fala que o fato de ter as redes sociais darem essa liberdade para as pessoas se manifestarem com informações, o jornalismo tradicional agora fica um pouco refém do que se veicula nas redes sociais. Quantas vezes você não vê um blog de jornal tradicional repercutindo um meme ou uma informação que bombou no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram, porque eles acabam não tendo mais essa prioridade na informação. A informação às vezes surge antes do repórter, e o repórter tem que se adaptar a isso. E aí ele até brinca, ele fala assim, aquela ideia do quarto poder, que a imprensa era o quarto poder, hoje já não faz tanto sentido, porque a imprensa já não consegue mais ter essa influência tão grande sobre a massa, porque agora a massa também tem acesso às informações e ela interage, né, com os jornais. Vamos lá, então a ideia é essa daqui, ó. Deixei para vocês no material um exemplo, tá? Pode pôr na tela para eles. Um exemplo de como ficaria o mapa mental. Aí vocês podem fazer o mapa mental do jeito que vocês quiserem, tem várias formas, mas eu criei uma ideia de antes e depois. Então, antes da tecnologia, você coloca desse lado, aí do lado esquerdo da tela, e depois do lado direito. Aí você vai fazer as comparações. Pode ser, é uma ideia, mas você pode fazer o mapa mental do jeito que você preferir, mas é importante trazer essas informações a partir dos textos do Saiba Mais ali, né, de como a tecnologia influenciou as possibilidades que ela trouxe para o jornalismo, tá certo? Então aí, ó, vamos pôr na tela para vocês entenderem o Mão na Massa. O Mão na Massa é isso, ó. Que tal criar seu mapa mental de acordo com os dados apurados na sua pesquisa? Peça orientação ao seu professor ou à sua professora. Compartilhe comigo pelo Instagram, @prof.maurofarias. E é isso, olha, só para ficar aí claro para vocês que podem estar acompanhando sem a ajuda do professor, as orientações para vocês aproveitarem melhor o material. Leia atentamente os textos, faça anotações de tudo para esclarecimentos posteriores com o seu professor ou professora.
Observe a integração desse material com os outros componentes do aprofundamento. Acesse os links que tenham sido anexados a este material para saber mais sobre o assunto. E não se esqueça de acessar e realizar a atividade ou a tarefa que é postada para essa aula lá no sistema de tarefas, ok? Muito obrigado, gente, por ter aí acompanhado mais essa aula. Espero que tenha ajudado. Avaliem a aula, tá? Tá aí o QR Code. E até a próxima. Um grande abraço.